Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo esteja sempre convosco. Bendito seja Deus que nos uniu no amor de Cristo. Irmãos e irmãs, reunimos-nos para fazer a vontade do Senhor Deus, para celebrarmos os divinos mistérios neste sacramento da Eucaristia. Reunimos-nos também para louvarmos e agradecermos à Virgem Mãe tudo aquilo que ela nos concede ao longo da nossa vida e que nós aqui invocamos como Nossa Senhora das Seixas. Vamos preparar-nos para celebrarmos de uma forma mais digna esta Eucaristia, reconhecendo-nos pecadores, reconhecendo-nos sempre pequenos diante de Deus. E para isso pedimos-lhe perdão por todas as nossas faltas. Confessemos os nossos pecados. Confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos, que eu pequei muitas vezes por pensamentos, palavras, atos e omissões, por minha culpa, minha tão grande culpa, e peço à Virgem Maria, aos anjos e santos, e a vós, irmãos, rogueis por mim a Deus Nosso Senhor. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoa os nossos pecados e nos conduz à vida eterna. Amém.
Oremos. Deus de bondade infinita, que preparastes bens invisíveis para aqueles que vos amam, infundi em nós o vosso amor, para que, amando-vos em tudo e acima de tudo, alcancemos as vossas promessas.
Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. Leitura do livro de Jeremias. Naqueles dias, os ministros disseram ao rei de Judá: esse Jeremias deve morrer, porque semeia o desânimo entre os combatentes que ficaram na cidade, e também todo o povo com as palavras que diz: este homem não procurou bem do povo, mas a sua perdição. O rei Sediás respondeu: ele está nas vossas mãos. O rei não tem poder para vos contrariar. Apoderaram-se então de Jeremias e, por meio de cordas, fizeram-no descer à cisterna do príncipe Melequias, situada no pátio da guarda. Na cisterna não havia água, mas apenas lodo, e Jeremias atolou-se no lodo. Entretanto, Ebed-Meleque e o etíope saiu do palácio e falou ao rei: ó rei, meu senhor, estes homens procederam muito mal, tratando assim o profeta Jeremias. Meteram-no na cisterna, onde vai morrer de fome, pois já não há pão na cidade. Então o rei ordenou a Ebed-Meleque e o etíope: leva daqui contigo 3 homens e retira da cisterna o profeta Jeremias, antes que ele morra. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Esperei no Senhor com toda a confiança, e Ele atendeu-me. Ouviu o meu clamor e retirou-me do abismo e do lavaçal. Assentou os meus pés na rocha e firmou os meus passos. Em meus lábios um cântico novo, um hino de louvor ao nosso Deus. Vendo isto, muitos hão de temer e pôr a sua confiança no Senhor. Sou pobre e infeliz. Senhor, cuidai de mim. Sois o meu protetor e libertador. Ó meu Deus, não tardeis.
Leitura da Epístola aos Hebreus. Irmãos, estando nós rodeados de tão grande número de testemunhas, libertemo-nos de todo o impedimento e do pecado que nos cerca, e corramos com perseverança para o combate que se apresenta diante de nós, fixando os olhos em Jesus, guia da nossa fé e autor da sua perfeição, renunciando à alegria que tinha ao seu alcance. Ele suportou a cruz, desprezando a sua ignomia, e está sentado à direita do trono de Deus. Pensai naquele que suportou contra si tão grande hostilidade da parte dos pecadores, para não os deixar desabater pelo desânimo. Vós ainda resistides até ao sangue, na luta contra o pecado. Palavra do Senhor. Graças a Deus. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: Eu vim trazer o fogo à terra, e que quero eu, senão que ele se acenda? Tenho de receber um batismo, e estou ansioso até que ele se realize. Pensais que eu vim estabelecer a paz na terra? Não, eu vos digo que vim trazer a divisão. A partir de agora estarão 5 divididos numa casa, 3 contra 2 e 2 contra 3. Estarão divididos o pai contra o filho e o filho contra o pai, a mãe contra a filha e a filha contra a mãe, a sogra contra a nora e a nora contra a sogra. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Irmãos e irmãs, começo por saudar o Sr. Presidente da Câmara Municipal, Moimenta da Beira, a Junta de Freguesia, de Sever. Saúdo-vos a todos vós, caríssimos irmãos e irmãs, que em grande número nos reunimos hoje aqui para louvarmos e agradecermos a Nossa Senhora das Seixas tudo aquilo que ela vai concedendo ao longo da nossa vida. Estamos a celebrar a Eucaristia do 20º domingo do tempo comum. Portanto, a primeira palavra que tenho para vos dirigir é, sobretudo, relacionada com estas leituras que acabamos de escutar. Na segunda leitura, a carta aos Hebreus, já a iniciamos no domingo passado. Como sabemos, tem um certo contexto, um contexto um pouco diferente, um pouco relacionado com este povo hebreu. 40 anos depois de Jesus ter morrido, a cidade de Jerusalém foi destruída. E esta comunidade de hebreus que vivia nesta cidade de Jerusalém teve que sair obrigatoriamente desta cidade. E foram-se espalhando um pouco por todo o mundo. Esta carta, uma vez que eles saíram desanimados, a sua fé um pouco em baixo, esta carta aos hebreus serve para, sobretudo, tentar animá-los
tentar encorajar a fé deste mesmo povo. E hoje ouvimos este autor desta carta dizer precisamente a este povo, mas também a cada um de nós, para nos esforçarmos ao longo da nossa vida a mantermos-nos nesta vida da graça, nesta vida divina de Deus. E também, aos poucos e ao mesmo tempo, irmos deixando de lado a vida do mal, a vida do pecado. Isto é um trabalho para toda a vida, não se faz de um dia para o outro. Às vezes, percorremos toda a nossa vida com este mesmo esforço, com este mesmo desafio que o Senhor a todos nos pede. Este é o primeiro desafio que deixo então para todos vós, que ao longo da nossa vida então nos esforcemos para nos mantermos neste caminho que o Senhor a todos nos projeta, que o Senhor a todos nos encaminha, que é o caminho da sua graça, o caminho da sua luz. Se olharmos para a primeira leitura que hoje escutamos, assistimos concretamente à perseguição e à prisão de Jeremias. Quem é Jeremias? Jeremias é um profeta, ou seja, um enviado de Deus. São os profetas que têm a missão de ouvir a mensagem do Senhor Deus e depois de a comunicar ao povo. Ou seja, uma mensagem, se é de Deus, é uma mensagem e uma palavra de verdade, de vida. Bem sabemos, não só naquele tempo, mas também nos nossos tempos, como é difícil tantas vezes ouvir a verdade. E porquê? A verdade pode doer, a verdade pode magoar, a verdade pode destruir muitas carreiras, caríssimos irmãos e irmãs. A verdade pode destruir a vida de uma pessoa. A verdade não, a mentira inicial com que viveram. A verdade, consequentemente, só vem resolver essa mesma vida. E precisamente por estes profetas falarem a verdade, e porque a verdade às vezes dói aos nossos ouvidos, têm de ser perseguidos, têm de ser mortos, porque as palavras deles incomodam-nos. Já diz o povo, e com tanta razão, dizem-se verdades, e o resto, lembram-se? Dizem-se verdades, perdem-se amizades. É o povo que diz esta expressão tão bela e que, de uma certa forma, nós até concordamos com ela. A perseguição, caríssimos irmãos, tanto aconteceu antes de Cristo, como continua a acontecer depois de Cristo. Ainda hoje, passados tantos anos depois de Jesus ter vindo a este mundo, continuamos a assistir à perseguição e morte de tantos irmãos nossos, por se dizerem filhos de Deus. Se olharmos para o Evangelho de hoje, as palavras de Jesus também podem nos parecer um pouco contraditórias. Habituamos-nos a olhar para a mensagem de Jesus como uma mensagem de paz, uma mensagem de confiança. Ele próprio disse: amai-vos uns aos outros, amai também os vossos inimigos. E hoje as palavras de Jesus dizem-nos concretamente: pensais que eu vim trazer a paz ao mundo? Não, vim trazer a divisão. Tem que haver uma razão para a qual Jesus diz estas palavras. Certamente que não acordou mal disposto naquele dia e decidiu preferir estas palavras. Obviamente que não. Há uma razão e tem a ver com aquilo que já falamos acerca da primeira leitura, que a sua mensagem não chega ao coração de todos, que a sua mensagem, mesmo no seio familiar, continua a provocar muitas divisões, continua a provocar muitas guerras nas nossas comunidades, na nossa sociedade, no nosso mundo em que vivemos. Daí ele discriminar precisamente a divisão entre pai, filho, mãe, filha, nora, sogra. A nora e a sogra ainda percebemos algumas divisões. Agora foi uma à parte. Esta divisão que nós estamos a falar, esta perseguição, que obviamente faz parte já da história da Igreja. Daí a força, daí a fortaleza que nos vem sempre deste Senhor Deus para nós, obviamente, percorrermos este nosso caminho rumo à santidade. Olhamos hoje também de um modo muito particular para Nossa Senhora das Seixas. Ao longo de 9 dias preparamos este mesmo dia e dedicamos as nossas reflexões às catequeses que o Papa Francisco, há uns tempos, partilhou connosco acerca da oração tão bela do Pai Nosso. Mas se falamos de Nossa Senhora, obviamente,
somos aqui obrigados a fazer um pequeno percurso, embora também muito resumidamente, da sua passagem pela história. Ela deixou a sua marca, uma marca tão profunda na história da humanidade. Logo desde o início, caríssimos irmãos e irmãs, bem sabemos que Maria não é uma mulher de muitas palavras. Ao longo do Novo Testamento, aparece-nos a falar apenas durante 7 vezes. 7 vezes. Isto já é um ensinamento de Maria para todos nós. Já ela nos está a querer dizer que não são precisos grandes discursos, não são precisas grandes palavras para dizermos aquilo que precisamos. Às vezes o silêncio fala muito mais do que tantas e tantas palavras que nós proferimos. Aprendamos também a calar-nos, como Maria tantas e tantas vezes se calou. Olhemos para o primeiro grande momento da sua vida, o momento da Anunciação, momento que ela também nos dá uma belíssima lição, caríssimos irmãos e irmãs. Todos nós conhecemos este episódio, aparece-lhe um anjo que lhe diz: tu vais ser a mãe do Filho de Deus. Certamente movida por algumas dúvidas, certamente também movidas por alguns receios, por alguns medos, a resposta de Maria é extraordinária. Faça-se em mim segundo a tua palavra. Eis aqui a serva do Senhor. Serva, palavra-chave para entendermos toda esta passagem de Maria pela história. Ela fez serva. E, portanto, para fazermos a vontade do Pai, deve ser através de um serviço e nunca através do poder, caríssimos irmãos e irmãs. Logo a seguir, Maria vai visitar a sua prima Santa Isabel. Extraordinária lição, mais uma vez, que ela nos ensina, tanto da parte de Isabel como da parte de Maria. De Isabel salientamos as palavras que ela pronunciou: bendita és tu entre as mulheres. E de Maria salientamos o belíssimo hino que ainda hoje a Igreja conserva, o hino do Magnificat. A minha alma glorifica o Senhor, porque se dignou a olhar para a humildade da sua serva. Qual o ensinamento de Maria neste episódio da visita à sua prima Isabel? É a humildade, caríssimos irmãos e irmãs. Aprendamos também como Maria a ser estes humildes, estes servos do Senhor. E continuamos, certamente, o percurso que estamos a fazer acerca da vida de Nossa Senhora. Mais à frente, há um percurso que às vezes até nos esquecemos de o mencionar: a perda e o encontro do Senhor Jesus no templo. Maria e São José ou perderam o Jesus, ou Jesus, também ainda como criança, quis tentar fugir um pouco aos seus pais. E quando o encontraram, Maria dirige-lhes estas palavras: por que nos fizeste isto? Teu pai e eu andávamos aflitos à tua procura. Quantas vezes, caríssimos irmãos e irmãs, através das nossas palavras, através dos nossos gestos, através dos nossos maus pensamentos, quantas vezes é que nós perdemos Jesus na nossa vida? Tantas e tantas vezes. Então aquilo que Maria nos ensina neste episódio é que nós também corramos aflitos à procura de Jesus, assim que o perdemos na nossa vida. E são tantos os motivos que nos levam tantas vezes a deixarmos este Senhor Jesus de lado. Jesus, entretanto, é batizado, inicia a sua vida pública e é logo convidado a um casamento, juntamente com os seus discípulos e com Nossa Senhora. Naquele casamento acontece uma coisa muito pouco comum: falta o vinho, e quem se apercebe dessa falta é precisamente Nossa Senhora. Maria está sempre atenta àquilo que falta de essencial na nossa vida. Como não conseguimos imaginar um casamento sem vinho, também não conseguimos imaginar a nossa vida sem o Senhor Jesus. Aqui está Maria mais uma vez a alertar-nos, mais uma vez Maria a apontar-nos para aquilo que é o essencial, que é o seu próprio Filho na nossa vida, na vida de cada um de nós. Mas há ainda uma outra expressão neste mesmo episódio: fazei tudo o que Ele vos disser. Pois bem, é um apelo que Maria nos faz para cumprirmos esta mesma vontade do seu Filho, que é a vontade de Deus, que é a vontade do Pai. Ainda há um outro episódio
que Maria aparece no Novo Testamento. Um momento doloroso, um momento dramático de tanta dor para Nossa Senhora. É a morte do seu filho. Não pronuncia uma única palavra quando Jesus está na cruz. É Jesus quem fala, é Jesus quem indica tudo. Mulher, eis aí o teu filho. É neste momento da cruz que Jesus entrega a sua mãe como nossa mãe, como mãe de toda a humanidade. E que grande mãe é esta que nós temos, em quem nós sempre recorremos, sempre que nós necessitamos, a quem sempre nós agradecemos todos os dons, tudo aquilo que ela nos fornece, tudo aquilo que ela nos oferece ao longo da nossa vida. Estamos aqui para isso mesmo, caríssimos irmãos e irmãs. Olhemos para estes testemunhos das nossas leituras de hoje. Olhemos para Maria, que nós aqui invocamos como Nossa Senhora das Seixas. Aprendamos com ela, aprendamos a sua humildade, aprendamos o seu silêncio, aprendamos o seu serviço ao seu Filho, o seu serviço a Deus, o seu serviço à Igreja. Ela é a imagem perfeita da Igreja. Ela é a nova Eva, que encaminha o povo para a salvação. Ela é a mãe de todos nós, a mãe dos crentes. Louvado seja Nosso Senhor Jesus Cristo. Assim seja. Professemos a nossa fé. Creio em um só Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, de todas as coisas visíveis e invisíveis. Creio em um só Senhor Jesus Cristo, Filho unigênito de Deus, nascido do Pai antes de todos os séculos, Deus de Deus, luz da luz, Deus verdadeiro de Deus verdadeiro, gerado não criado, ao Pai, por ele por todas as coisas foram feitas, por nós a nossa salvação. Também nós, somos vossos pilatos, Sim, vosso vontade, suscitou-nos a alegria conforme as Escrituras, e subiu aos céus, e está sentado à direita do Pai, e não vai vir em sua glória, julgar os vivos e os mortos, o seu reino não terá fim. Creio no Espírito Santo, Senhor que dá a vida, e procede do Pai e o Filho, e com o Pai e o Filho é adorado e glorificado. E ele falou pelos profetas. Creio na Igreja Una, Santa, Católica, Apostólica, professo só batismo para a remissão dos pecados e espero a ressurreição dos mortos e a vida do mundo que há de vir. Amém. Irmãs e irmãos em Cristo, iluminados pela palavra de Deus que escutamos, alimento da nossa esperança e fermento da fraternidade, elevemos a nossa oração ao Pai do céu, dizendo: lembrai-vos, Senhor, do vosso povo. Lembrai-vos, Senhor, do vosso povo. Por todas as igrejas particulares e suas paróquias, pelos que aí dão um testemunho da sua fé e pelos que sofrem por causa do Evangelho, oremos, irmãos. Lembrai-vos, Senhor, do vosso povo. Pelos governantes de todas as nações, pelos cidadãos perseguidos e humilhados e pelas vítimas de violência dos poderosos, oremos, irmãos. Pelas famílias divididas e sem paz, pelos filhos abandonados por seus pais e pelos pais a quem os filhos esqueceram, oremos, irmãos. Pelos homens e mulheres da vida contemplativa, pelos religiosos, religiosas e lares cristãos, e por todos os que Deus chama ao serviço, oremos, irmãos. Lembrai-vos, Senhor, do vosso povo. Por nós próprios que escutamos a palavra, pela vossa conversão à sua mensagem, e pelos nossos amigos e vizinhos, oremos, irmãos. Lembrai-vos, Senhor, do vosso povo.
Abri, Senhor, os nossos ouvidos à mensagem da palavra que escutamos e que Jesus trouxe à terra como um fogo, para corrermos com perseverança para a vitória de que a cruz é o sinal. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Amém. Orai, irmãos e irmãs, para que o meu e vosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso.